Convidamos o Dr. Gustavo Henrique Melo para o início das nossas palestras. O Dr. Sérgio vai dar detalhes do currículo do Dr. Gustavo. Gustavo Henrique de Melo, médico geriatra, coordenador de Clínica Médica da Residência do Hospital César Leite, professor da Unifacil, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e também integrante da Associação Médica de Minas. O tema da nossa mesa hoje seria sobre a questão do envelhecimento, sobre a questão mesmo do idoso. O Sérgio pediu para me estar falando sobre a questão de osteoporose e quedas. Eu vou focar um pouco mais em relação a quedas, que é um tema muito pouco abordado pelas outras especialidades médicas. Eu tenho somente 20 minutos para me falar sobre um tema muito importante. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiramente, os objetivos da palestra, que é entender como a queda pode ser uma manifestação de doença, reconhecer quais são os fatores de risco e também as medidas que a gente tem que fazer de intervir e prevenir essas quedas em idosos. Então, o nosso roteiro, sobre o que nós iremos abordar agora pela manhã, nesses 20 minutos. Primeiramente, a definição de queda. Parece uma coisa muito simples, mas tem uma definição para isso. Significa que é um evento não intencional, a pessoa ela cai porque ela não quer, que tem como resultado essa mudança de nível do indivíduo para um nível mais baixo em relação à posição inicial, associado ou não a consequências. Então você pode cair deambulando, você pode cair de uma cama, você vai passar do nível superior para o nível inferior, trazendo ou não consequências. Eu quis colocar essa frase aqui desse geriatra, o Bernard Sachs, que ele faleceu agora em 1995. Então ele fala o seguinte: a criança ela leva 1 ano para adquirir a independência de movimento e 10 anos para adquirir totalmente sua independência de mobilidade. E o idoso, ele pode perder isso em apenas um dia. Então todo aquele trabalho que você tem durante sua vida, em apenas um dia, isso pode se tornar perdido. E uma coisa que é interessante a gente saber, por que a importância dessa queda? Ela pode ser um marcador de uma doença aguda, uma infecção, uma hipotensão postural. A gente sabe que o idoso, a manifestação clínica das doenças, nem sempre ela vai ser igual de uma pessoa jovem. Uma pneumonia que se manifesta geralmente com tosse, com dispneia, com febre, uma infecção urinária com sintomas de dor para urinar, disúria, algúria, aumento da frequência urinária. O idoso, essa doença ela pode se manifestar apenas por uma queda, um infarto agudo do miocárdio. Então, se o idoso cai, a gente tem que pensar que ele pode estar tendo um evento agudo. Um evento mesmo da doença crônica, que ele já possui, um quadro demencial. O idoso com algum tipo de demência, ele pode cair, é frequente, a gente tem que estar alerta com relação a isso. Doenças motoras como a doença de Parkinson, as neuropatias que são pouco compreendidas, e pouco estudadas e confundidas muitas vezes até com vertigens. E uma coisa que é interessante também é que o próprio envelhecimento vai causar essa mudança, propiciando ao idoso a quedas. Eu coloquei uma foto aqui mostrando a alteração da marcha com o envelhecimento. Então o idoso ele perde o balanço dos braços, ele perde a rotação da pelve, o apoio unipodal, tudo isso que a gente acha que é tão simples para a gente deambular, com o envelhecimento devido à fisiologia, perda de fibra muscular, que não vem aqui ao caso, vai contribuir para que o idoso também caia. Alteração também da visão e do equilíbrio, que são coisas também, além da marcha, que vão contribuir para quedas nesses idosos. E lembrando que a queda, gente, é uma síndrome geriátrica, Não é o objetivo, igual eu falei aqui, de falar de geriatria, mas um tema. E a gente hoje em dia tem as chamadas 7 síndromes geriátricas. Quando eu entrei na medicina e quando eu me formei na geriatria, era na época 5, estava passando para 7. E essa síndrome geriátrica, que ela está aqui na instabilidade postural, ela é considerada o Big 7, que a gente fala. Por quê? Porque essa queda ela vai contribuir por uma perda da autonomia e independência desse idoso. E dentro da especialidade de geriatria, o que a gente quer mais é que esse idoso se mantenha o quê? Autônomo e independente. Não adianta nada você fazer um belo tratamento
de uma pneumonia, de uma doença qualquer, se o idoso ele perde a sua independência durante a internação. Ele entra andando no hospital e sai numa cadeira de rodas. Você tratou aquela patologia ali, clínica, mas ele saiu com perda da sua autonomia, com perda da sua independência. Então, para a gente, dentro da especialidade, não é interessante nem para a vida pessoal daquele idoso, trazendo uma série de consequências. Então, a queda, né, estabilidade postural e quedas, ela está encaixada aqui como um dos grandes da geriatria. Por isso a importância da abordagem desse tema. E uma coisa que é interessante é que nem sempre ela é reconhecida como um sério problema de saúde pública. A queda ela se torna tão comum que às vezes nem é relatado numa prática médica durante uma consulta médica. Já foi falado aqui sobre a questão do envelhecimento global, né, que em 2050 no mundo a gente vai ter 1 para cada 6 pessoas terá mais de 65 anos, e a prevalência de quedas ela afeta em torno de 30% dos idosos acima de 65 anos. Então, para vocês verem a magnitude. Então, aqui um gráfico mostrando a relação, né, do envelhecimento de idosos com jovens de 0 a 14 anos no mundo até 2100, a proporção, né, até acima de 80 anos, como é que essa população irá aumentar exponencialmente. Igual foi falado aqui, né, o Brasil atualmente ele tem a 6ª maior população de idosos do mundo, em torno de 32 milhões de pessoas. E tudo no nosso país é um pouco diferente. O que a gente demorou para envelhecer em 50 anos, o resto do mundo demorou mais de 200 anos. Então a gente envelheceu mais rápido que o restante do mundo. Então, mais uma vez, a importância de a gente estar preocupado com essa questão do envelhecimento e das patologias que assolam a nossa população. E estatísticas globais de quedas, né, mostrando que as quedas fatais ocorrem anualmente em torno de quase 700 mil pessoas, e aqueles idosos que caem de quedas não fatais vão afligir em torno de quase mais de 37 milhões. Isso aqui é um trabalho feito aqui no Brasil, em residências urbanas, um trabalho que saiu agora em 2015-16, mostrando a prevalência de quedas na população idosa brasileira, em torno de mais de 30%, né, aumentando com o envelhecimento, chega até a 36%, tanto em homens, tanto em mulheres como em homens, né? Um pouco menos em homens, mas é uma população significativa de mulheres também. E olha que coisa interessante com relação a custos, que a gente também às vezes fica preocupado e não pensa nisso. Em torno de 50 bilhões de anuais são gastos com pacientes que caem, principalmente em países de alta renda. E o custo per capita nos Estados Unidos é em torno de 30 mil por paciente. Eu coloquei esse quadro aqui, isso foi uma junção de 3 trabalhos que foram feitos na década de 90, mostrando a relação de fratura osteoporótica de outras doenças crônicas. Então aqui as fraturas, no geral, as fraturas de quadril e também a incidência de infarto, de AVE e câncer de mama. Olha que coisa interessante. O risco de fratura osteoporótica em um ano é maior que o risco combinado de IAM, AVE e câncer de mama. Então as pessoas têm medo de sofrer um AVC, de sofrer um infarto, de ter um câncer, mas se esquecem que o risco dela é muito maior de cair e fraturar. E a gente não dá importância para isso. E como que a gente vai abordar esse paciente que cai? A gente acha que é uma coisa complexa, mas é muito simples. Você pode fazer uma simples pergunta: o senhor caiu nos últimos 12 meses? O paciente vai chegar no seu consultório, no seu PSF, na sua clínica ou no hospital, você vai perguntar para ele se ele teve alguma queda nos últimos 12 meses. É de fácil execução e tem uma sensibilidade e especificidade bem razoável. E a gente também tem que pesquisar, quando ele fala que é positivo, alguns sinais de gravidade. Se ele teve alguma lesão, se ele teve quedas nos últimos 12 meses, mais de 2 quedas, se ele já tem característica de um fenótipo de fragilidade, incapacidade para se levantar após a queda, em pelo menos 1 hora, e acompanhamento de perda transitória de consciência. É interessante essa capacidade para levantar, às vezes do idoso, ele cai e fica ali naquele momento. Em 2017 eu tive a oportunidade num congresso mundial e vi um trabalho de uma canadense que trabalhava num serviço de emergência deles lá no SAMU. E o trabalho dela especificamente era o seguinte: me ligue e me levante. Eu falei, mas o que significa isso? O me ligue e me levante. Significa que o serviço de emergência lá, muitas vezes ligavam para ele só para levantar aquele idoso que caiu, que morava sozinho.
Então, por isso a importância disso. A gente tem algumas formas de a gente estar avaliando essas quedas e é muito simples. Uma delas é o Tamar Pengold Test, o TUG Test. Como que a gente vai fazer isso? Né? É um teste muito simples, vou passar um vídeo bem curto aqui para vocês. Você vai medir uma distância de 3 metros e mandar aquele idoso caminhar sentado numa cadeira. Se ele fizer mais de 13,5 segundos, então é um teste bem simples que você vai fazer para esses idosos, você vai marca uma linha e no espaço mesmo dentro do consultório médico você consegue fazer isso. Né? Slightly in front of the other and hands on the armrests of the chair. Put a line on the floor 10 feet or 3 meters away. Ask your patient to stand up from the chair and walk at a normal pace to the line on the floor when you say go. When she reaches the line, she should turn around, walk back to the chair, and sit down. Be sure to start timing on the signal go, and even if your patient has not started to move. And stop timing at the moment she sits back down in the chair. While she's walking, stand between the chair and the line in case the patient moves. Então, é uma coisa muito simples que a gente consegue fazer no próprio consultório. Você pede o idoso para levantar, observa como ele está se levantando, numa distância de 3 metros e mede o tempo. Se ele fez mais de 13 segundos, ele tem uma chance muito maior de quedas. E olha que coisa interessante, a questão da velocidade de marcha. A velocidade de marcha é fundamental para você avaliar o risco que esse idoso tem. Quando ele tem uma velocidade de marcha menor que 0,7 metros por segundo, né, medido pelo aquele TUG teste ali, aumenta o risco de morte, hospitalização e as próprias quedas. Uma coisa que é muito interessante é isso. Às vezes o idoso chega no meu consultório, na minha prática médica, às vezes até lá na faculdade com os alunos, eu falo, observa como é que ele está entrando no consultório. Naquele momento que ele já entra no consultório, você já tem uma noção se aquele idoso é um idoso potencialmente frágil ou não. Porque se ele está andando muito lento, ele tem uma chance muito grande de ser hospitalizado e falecer, só pela velocidade de marcha dele. Uma questão interessante também é você avaliar o ambiente desses idosos, né? Eu não vou ficar falando aqui, citando aqui um exemplo de uma casa totalmente desorganizada. Então, uma série de meios, né? de coisas simples que a gente pode fazer para estar melhorando o ambiente desse idoso. Outra coisa também para a gente estar avaliando essas quedas, a questão das multimorbidades. Quanto maior o número de doenças que esse idoso possui, maior o risco de quedas ele tem. Uma coisa que é interessante também, que é a questão da polifarmácia, os chamados FRITs, que são aqueles medicamentos potencialmente que aumentam o risco de quedas. Os hipnóticos sedativos, né, uma prática que é muito comum que a gente vê a prescrição de benzodiazepínicos de maneira desenfreada. A gente sabe que o benzodiazepínico, um comprimido de clonazepam, de diazepam, ele tem uma meia-vida em torno de 72 horas no idoso. Por quê? Porque ele é uma droga, eu falo para os alunos, é uma droga lipofílica, ela se liga na gordura corporal, sendo que no envelhecimento você tem um aumento da gordura corporal, então vai contribuir. A questão dos hipotensores também, eu falo sempre para os alunos, mede, quando o paciente pode, a pressão arterial em 3 incidências, para a gente observar a hipotensão ortostática. Então essa revisão medicamentosa é fundamental quando a gente tem um paciente idoso e que está tendo quedas. E uma coisa que é importante, um trabalho mostrando, né, que foi feito em Manaus sobre a questão da vulnerabilidade e a polifarmácia associada a quedas, mostrando quanto mais vulnerável associada à polifarmácia e essas medicações, vulnerável no sentido de patologias, maior a chance desse idoso ser um caidor. Trabalho novo de 2024. Uma coisa que eu quis colocar aqui bem rápido, olha que coisa interessante, a nossa aspirina, que a gente usa tão comumente. Esse foi um trabalho que saiu em 2022 na JAMA. Eles avaliaram o quê? Mostraram que aquela dose baixa de aspirina, ela poderia melhorar, em pacientes são, melhorar a massa óssea, porque em estudos e trabalhos mostrando que aqueles pacientes que tomam aspirina, para prevenção primária mesmo, eles têm uma melhora da massa óssea. E foi um N grande, um trabalho grande, publicado numa revista importante, com mais de 16 mil idosos. O que esse trabalho mostrou? Que além de falhar no aumento da massa óssea, né? Porque isso era só alguns estudos observacionais que mostravam esse aumento com o uso da aspirina, aumentou também o risco de quedas. Então, mostrando que até uma aspirina muito simples, quando mal indicada, né, em pacientes saudáveis, não como uma prevenção secundária, terciária, ela também vai aumentar o risco de queda.
Por isso a importância da desprescrição que a gente tem muito em geriatria, os medicamentos desnecessários, causando, né, mais malefício do que benefício para esses idosos. As tecnologias, né, que acredito que foi uma palestra maravilhosa antes do Dr. Fábio, também ajudando na prevenção de quedas. Né, tecnologias vestíveis, eu vou mostrar um vídeo para vocês ali, que são sensores e dispositivos que você consegue utilizar. As chamadas casas inteligentes, que não é o objetivo da nossa palestra, mas que tem sensores, monitoramento de marcha, que vão ajudar esse idoso a não cair. Passa para mim o vídeo rapidinho, esse vídeo é um vídeo bem curtinho. Isso aqui é um colete que já tem aqui no Brasil. O idoso ele cai e o colete ele aciona, né? Então, isso aqui está disponível para compra aqui no Brasil, né? Então, assim, é um dispositivo inteligente que vai nos auxiliar nessa questão, né? Essa é a Airbag Brasil. E com relação a essa prevenção e força, que é o grande objetivo também da nossa palestra, a melhora na qualidade de vida. O que a gente vai fazer? A gente vai passar remédio, vai passar comprimido para esse idoso? Não. Né? A fraqueza muscular é um fator de risco muito importante para quedas em idosos. Aumenta a chance de 1,5 vezes de cair. E os exercícios de resistência, eles provaram uma melhora de 30% na força muscular, reduzindo queda. Todo paciente meu que interna, eu peço fisioterapia e reabilitação, internado por qualquer motivo. Cada dia de internação hospitalar, o idoso perde 3 dias de força muscular. Isso aqui é um trabalho muito interessante que foi feito também com ratinhos de laboratório. O que eles fizeram? Eles avaliaram, durante a vida desses ratinhos, o exercício físico. Colocaram esses ratinhos, aquelas gaiolinhas mesmo, de girar, em algumas casinhas de ratinho, outras não, para ver realmente se aquele exercício físico esporádico ele melhoraria. E olha que coisa interessante. Esse pretinho aqui foram testados alguns tipos de exercícios de resistência, não vou ficar falando, em todos os ratinhos que rodavam naquelas gaiolinhas ali, mostrando uma melhora da força muscular. E aqui também, depois que fizeram biópsia muscular desses ratinhos, aqui tanto nos jovens como nos idosos, os que se exercitavam, tanto jovens como idosos, mostrando a melhora da massa muscular. E esse trabalho é tão interessante que ele mostra também, aqui não teria como a gente mostrar, a capacidade de angiogênese também e cicatrização melhorou nesses ratos. A importância da atividade física, para você estar orientando. Uma coisa que a gente tem hoje e que é muito famoso é a suplementação da vitamina D. Hoje em dia o pessoal quer passar vitamina D para tudo quanto é coisa, que associar a vitamina D a tudo, virou realmente uma moda extrema. Mas a única coisa que a gente sabe que a vitamina D faz, e tem trabalho científico comprovando, é a diminuição do risco de quedas. Por quê? A vitamina D, além de aumentar a quantidade de absorção de cálcio, ela é responsável pela manutenção da força muscular do quadril e da musculatura proximal da coxa. Então o paciente, quando ele tem uma deficiência de vitamina D idoso, ele tem indicação para reposição. Só que manutenção de níveis terapêuticos, porque hoje em dia a gente vê pessoas querendo prescrever vitamina D para manter níveis tóxicos. A gente sabe que a vitamina, ela hoje em dia é considerada nem tanto vitamina, mas até um hormônio, e ela pode intoxicar. Então, uma dose diária de manutenção, ela vai reduzir o risco de queda em torno de quase 20% nos idosos. Com relação a cenários hospitalares também, que é muito importante, a gente vê isso no nosso dia a dia, os idosos internam e caem dentro do hospital também. Eu me lembro um caso bem interessante do idoso que a gente teve, nós encaminhamos na nossa clínica médica para ele estava com pagileucemia, ele foi para o hospital de Belo Horizonte fazer um exame, ele caiu de uma maca lá, fez um traumatismo crânioencefálico e faleceu, porque ele caiu de uma maca. Aqui também acontece em qualquer hospital. Então a importância a nível hospitalar da gente estar revendo medicações, geralmente quando esses idosos internam são idosos mais frágeis, que estão com alguma patologia aguda. Então por isso a importância da gente estar revendo, fazendo essa avaliação, intervenção multidisciplinar e a própria educação do paciente, de cuidadores que estão ali junto, abordando esse paciente, cuidando, com parte integral. E aqui só para a gente estar mostrando, que é um organograma de um guideline mundial sobre quedas, daquilo que eu falei um pouquinho. Você vai perguntar para o idoso se ele caiu nos últimos 12 meses
e se ele tem algum daqueles fatores de risco ali, de gravidade, né? Se o paciente não tiver, ele vai ser acompanhado ali de baixo risco e orientado para atividade física, né? Que é fundamental para a melhora. A gente vai ter uma palestra depois do Renato, desculpa, Renato. Uma palestra do Renato sobre essa questão da sarcopenia. Então não era o foco da minha palestra falar, mas a importância da orientação para atividade física e ganho de força muscular. Aquele idoso que tem algum fator de risco, né, a gente vai encaminhar para prevenção secundária, para análise multidisciplinar, com fisioterapia, suplementação, revisão medicamentosa e um tratamento individualizado, né, com relação aos exercícios de resistência, que também não é o objetivo de eu estar falando aqui. Uma coisa que é interessante também no pós-queda, né, a reabilitação física, essa meta-análise de 2020 mostrando que, né, esses idosos pararam de cair quando eles faziam, né, 50 horas de exercício supervisionado por semana, acima de 50 horas. E também um treinamento funcional, melhorando 40% da recuperação desses idosos, outra meta-análise. Aqui um gráfico mostrando, um gráfico de logaritmo, né, mostrando esses trabalhos utilizados. E quanto, né, maior, até 2 horas de exercício por semana, né, o paciente já tem um ganho na força muscular e prevenção de quedas naqueles idosos que caíram. A questão do treinamento, né, é fundamental para vocês profissionais de saúde. O treinamento multidisciplinar é importante, né, que as faculdades de medicina, né, as residências médicas abordem esse tema sobre cair. Quando o idoso cai, o que está acontecendo com esse idoso para estar caindo, né? Se você for nas enfermarias de ortopedia, você vai ver lá, você tem que esperar chegar a consequência grave. A maioria lá são idosos internados com fraturas graves, traumatismos, né, graves, às vezes crânioencefálicos também na neurocirurgia, causando às vezes uma perda daquela autonomia e funcionalidade. Então é importante essa questão da educação. Hoje em dia até a simulação nos ajuda muito, né? A simulação realística, clínica, a própria educação à distância. E aqui só para mostrar para vocês, para a gente estar terminando, né? Eu estou passando um pouquinho do tempo, muito rápido, né? O Dia Mundial de Prevenção de Quedas, promovido pela SBGG, que foi no dia 21 de junho. Falando esse espaço que eu falei muito rápido, né? Sobre uma casa segura, as dicas de segurança, né? Sobre o exercício regular, que é fundamental, o check-up da visão de audição, a revisão medicamentosa, o uso de sapatos bem ajustados também é fundamental. Então, para vocês terem uma ideia, eu falei aqui durante 20 minutos sobre um grande I da geriatria e não falei em hora nenhuma em dar remédio para alguém. Somente com medidas simples a gente consegue prevenir uma grande injúria para esse paciente idoso, né? Então, essa frase eu coloquei para terminar, gente. Uma frase do pastor Martin Luther King Jr., né, que faleceu na década de 60, foi assassinado, era um homem visionário. Ele falava o seguinte: a inteligência e o caráter é o objetivo da verdadeira educação. O que eu quero dizer com isso? Vocês, como os médicos jovens, né, aqui a gente tem vários representantes de sociedade médica, eles sabem muito bem isso. A gente vive hoje na medicina, né, a prática do imediatismo, a prática de terapias que a gente sabe que não tem evidência científica nenhuma, que teoricamente mostrariam melhora na qualidade de vida. Muitas vezes o médico, né, ele faz isso, né, infelizmente por uma questão financeira. E eu falo com vocês, eu como geriatra, eu lido com muito paciente idoso, paciente já em fim de vida, e a gente tem as nossas limitações como médico. A gente não vai conseguir melhorar, talvez, muita coisa. Às vezes a gente pega já um idoso muito fragilizado, mas a gente consegue, de alguma forma, melhorar, às vezes, a funcionalidade, dar uma qualidade de vida para esse idoso. Mas o mais importante de tudo é quando você chegar na sua casa, é você deitar na sua cama e colocar a cabeça no seu travesseiro e pensar: bem, eu fiz aquilo que é possível, dentro da minha limitação como médico. Eu passo isso para vocês utilizarem a sua educação com inteligência e caráter, que é fundamental hoje em dia. Não se deixar seduzir por essas práticas que a gente tem hoje aí, da má medicina. Uma coisa que eu falei aqui para vocês, a primeira coisa é não lesar o paciente. No paciente idoso, a gente não pode ser imediatista, a gente tem que ter calma e paciência, né? E muitas vezes só com a retirada de medicamento você consegue resolver muita coisa, não prescrever práticas abusivas que, além de lesar financeiramente esse idoso, vai lesar a saúde dele.
Então, o que eu tinha que falar era isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, doutor Gustavo Henrique de Mello, pela brilhante exposição. Muito obrigado pela participação especial neste simpósio. Orizoma nasceu em 1966. Hoje, ela está completando esse mês de setembro 58 anos. Um grupo de médicos, Cataguases, Carangola, fizeram a primeira reunião e eu tive o privilégio de acompanhar muitas delas durante a minha infância e adolescência, razão de eu ser médico. Eu morava em frente à sede da Sociedade Médica Carangola e conheci os grandes baluartes da medicina de lá, entre eles Emílio Soares, Dr. Vasco Lauria, Dr. Horácio Alvim, representa aí essa turma que são os pioneiros do Orizoma. Mas eu queria somente destacar aqui, com muito carinho, a presença do Dr. Manuel Torres Neves Neto, da Sociedade Médica de Muriaé. Por favor, Dr. Manuel. Desde 1972, apresentando o Orizoma, trazendo para nós esse carisma. Quer passar a palavra? Muito importante a presença do Dr. Manuel aqui. Na primeira e na segunda reunião, ele esteve presente. Pessoal, é bom ter amigos, né? Ser convidado, um idoso ser convidado aqui para falar. Eu agradeço o Sérgio, meu amigo já há muito tempo. Mas, Sérgio, eu queria falar com os jovens. Nós participamos da Orizoma desde a década de 70. Nós tivemos um grupo de colegas nas suas idades que anteveram o caminho que a medicina iria tomar. E nessa estrada longa da Orizoma, ela foi construída com muito trabalho, muito ideal e muito entusiasmo. E, posteriormente, em 1972, a Associação Médica de Minas Gerais abraçou a Orizoma. Na década de 90, o CRM. O nosso agradecimento ao CRM, à Sociedade Médica de Minas Gerais. E jovens, como o Sérgio, engrandecem a nossa Orizoma. Participem, porque ela é muito importante para vocês. Que tenham uma boa sessão e nós já tivemos uma palestra magnífica do professor. Tenham um bom dia. Obrigado.